Meditando na palavra do Senhor, em Mateus 14:22, Jesus anda por cima do mar. Uma palavra muito conhecida, muito lida, mas ela é muito poderosa, ela é tremenda, é um grande ensinamento para a nossa fé. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O vento era ao contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma!" E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." E respondeu-lhe Pedro e disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: "Senhor, salva-me!" E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: "És verdadeiramente o Filho de Deus." Os discípulos, 12 discípulos, foram escolhidos por o Senhor para fazer a obra. E fazer a obra não é fácil. O Senhor escolheu a dedo esses discípulos para estar lado a lado com Ele fazendo a obra. Irmãos, e aqui o Senhor disse para eles: "Entre no barco e atravesse para o outro lado", porque o Senhor foi ao monte orar. E ali eles entraram no barco, e o barco estava no meio do mar, com as ondas bravas, e um vento que era ao contrário. Ali os irmãos já viram o inimigo furioso, querendo virar o barco, pondo medo neles. Ali, imagina o medo deles com aquele barco agitado, a agitação daquele barco. Irmãos, é a mesma coisa quando todos nós estamos reunidos. Às vezes estamos dentro da igreja, nós estamos passando aquele processo difícil, e nós estamos dentro da casa do Senhor disse que era para estar. Esteja dentro do meu templo, me buscando, esperando, confiando. Às vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, mas nós estamos diante do vento, estamos diante de um mar bravo. Senhor, será que eu vou conseguir? Será que eu vou passar dessa? Será que eu vou sair dessa? Senhor, o vento é o contrário. Mas o Senhor diz para nós: fique dentro do barco, permaneça dentro do templo, permaneça dentro da casa do Senhor, espere no Senhor. E ali, de repente, na agitação, e ali eles com medo, eles avistaram algo bem distante. Ai, deve ser um fantasma. Algo que vem sobre as águas. Esqueceram do Mestre, temeram, acharam que era um fantasma. E ali o Senhor disse: "Não temas, sou eu." Aí eles olharam, e Pedro disse: "Senhor, se é tu mesmo", ainda fez a prova, "se é tu mesmo, deixe-me ir até a ti." E o Senhor disse: "Venha." E Pedro foi, desceu do barco. Quando Pedro colocou o pé sobre as águas para andar até o encontro do Senhor, ele estava focado no Senhor. Com fé, naquele momento ele estava indo. Mas quando ele sentiu as ondas, que ele sentiu a água, que ele sentiu o agitar, que ele olhou para o problema, que ele abaixou a cabeça, tirou os olhos, tirou o foco do Senhor, que ele olhou para a situação que ele estava passando, ele começou a afundar. E aí está um segredo.
O Senhor viu que ele estava afundando. O Senhor já não estendeu a mão logo para ele. O Senhor ficou observando e ele começou a afundar. Quando ele notou que estava afundando, ele gritou, ele clamou: Senhor, me ajuda. Aí sim, quando ele clamou, o Senhor estendeu a mão e levantou e disse: Oh, homem de pouca fé, por que duvidaste? Irmão, nós temos que confiar mais. O Senhor está conosco no barco. Às vezes você pode sentir que está sozinho. Você estava ali dentro do barco, sentindo sozinho, mas ele estava observando. Ele estava distante, mas ele estava observando. Ele está ao nosso redor, está nos observando. E ele quer que nós clamamos: Senhor, me socorre. Senhor, me ajude nesta situação. E ele vai estender a mão. Porque enquanto você achar que você sozinho pode, enquanto você ficar no desespero, no apavoro, olhando a situação, enquanto você estiver ali, ele está ali, ó, só te observando. Mas na hora que você fala: Senhor, eu não consigo, eu não sei como sair dessa situação, Senhor, me ajuda. Ele vai te dar estratégia e ele vai te ajudar. Então aqui o Senhor nos ensina: tenha fé. O vento pode estar ao contrário, tudo pode estar dizendo que não vai dar certo, tudo pode mostrar que tu vai afundar, que você não vai conseguir. Mas se você confiar, se você mesmo balançando, mesmo agitado que está o mar, a situação, e você dizer: Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre, Senhor, estou aqui. Eu te apresento essa situação, de mim mesmo eu não consigo, mas eu creio no Senhor. Saiba que Ele vai estender a mão. Ele está já trabalhando, porque você está dentro do barco. Enquanto você estiver dentro do templo buscando, enquanto você estiver vindo todos os dias nas oportunidades de entrar dentro do barco, está dentro do templo, Ele está te observando. Ele está te observando e na hora certa Ele vai te levantar e alcançarás a vitória.